Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vem nas últimas aulas estudando a hierarquia de memória e a gente viu com mais detalhe como que são construídas as memórias caches. Então na aula de hoje a gente vai falar mais a respeito sobre as memórias internas. Então as memórias internas elas são construídas por meio de semicondutores, elas são particularmente memórias RAM, tá? Então esse RAM ele é a sigla para Random Access Memory, que seria a memória com acesso aleatório. Então a principal característica das memórias principais, das memórias internas, seria ter esse acesso aleatório, que é a capacidade de acessar um elemento arbitrário de uma sequência com tempo constante. Todo o tipo de endereço que ela consegue acessar vai demorar o mesmo tempo. Ela não vai precisar, por exemplo, ter que passar por todas as posições até acessar lá o último endereço que ela consegue endereçar, como por exemplo no caso de uma fita cassete. Então ela pode ser uma memória que permite a leitura e escrita de dados nela, e ela tem a característica também de ser volátil. Então, por ser volátil, isso significa que ela só consegue armazenar o dado nela quando o computador estiver ligado, quando tiver uma corrente elétrica passando por ela. Então isso significa que no momento que o computador é desligado, esse dado então ele é perdido, ele é descartado. Então por isso ela possui um armazenamento temporário. E ela pode ser construída de duas formas, que são as memórias RAM estáticas ou dinâmicas. Então cada bit que a gente armazena na memória, ele é armazenado no que a gente chama de célula de memória, que é a menor unidade endereçável para leitura e escrita. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma escrita ou uma leitura de uma Word na memória, a gente vai ter que acessar então diversas células de memória. A gente tem comentado que normalmente uma Word ela equivale a 32 bits. Então, para a leitura de uma Word, a gente teria que estar lendo 32 células, por exemplo, lá da memória principal. Então a célula é componente de hardware que tem alguns barramentos de entrada e de saída. Então aqui no momento da escrita, a gente vai ter então esse barramento de select, ele vai selecionar se essa célula vai armazenar ou não o dado a ser escrito. A gente vai ter outro barramento com o dado a ser armazenado e vamos ter uma outra entrada de controle para saber se vai poder ser escrito ou não. No momento da leitura, então a gente vai ter também essa entrada de select e do controle para saber se essa posição, se essa célula foi selecionada, e ele vai ter um barramento de saída para estar enviando o dado armazenado para quem está solicitando a leitura dele. Então a gente vai ver as RAM dinâmicas, que são as Dynamic RAMs ou DRAMs. As DRAMs elas são a tecnologia utilizada para estar construindo as memórias principais. Então as principais características que os bits eles são armazenados em capacitores, tá? Então ele sempre vai ter lá o valor 1 ou 0, e o capacitor por si só ele não consegue estar armazenando a carga por muito tempo. Então se a gente for lembrar lá, quando a gente estuda a parte de eletromagnetismo e física, um capacitor é um componente eletrônico para armazenar uma carga. Então a gente consegue representar os bits 0 e 1 com relação à quantidade de carga que tem nele. Então o capacitor, conforme vai passando o tempo, ele começa a perder carga, ele começa a esvaziar e ele acaba corrompendo o dado. Por isso há a necessidade sempre de fazer uma atualização na carga do capacitor, para ele não corromper o dado que ele está armazenando. Então a gente diz que é preciso sempre ficar dando um refresh, e isso requer um circuito extra para fazer isso, tá bom? Então uma vantagem que se tem das Dynamic RAMs é que ele é simples de construir, ele ocupa menos espaço por bit, ele é uma tecnologia mais barata, consequentemente mais lenta, utilizado para a memória principal, e ele seria então um circuito analógico. O nível de carga determina o valor do bit. Então o capacitor ele vai armazenar uma determinada carga, se ele armazena uma quantidade de carga alta, a gente considera então que o valor do bit é 1, se ele armazena uma quantidade de carga baixa, a gente considera que o valor do bit é 0. Então dessa forma que a gente tem essa representação utilizando as DRAMs. Então aqui a gente tem uma imagem de como funcionaria uma DRAM, a estrutura de uma DRAM. Então aqui a gente tem o nosso capacitor, que ele é ligado a um fio de aterramento, e ele tem um outro fio que é ligado a um transistor. Então lembrando aí o que é um transistor, pessoal, ele é simplesmente um circuito que ele conecta e desconecta um caminho do circuito. Então sempre quando a gente coloca uma corrente alta no transistor, ele vai ligar esse circuito, e quando a gente coloca a corrente baixa, ele vai desligar o circuito. E além disso, a gente também vai ter aqui uma linha de endereço. Então sempre quando a gente vai querer fazer um acesso aos dados na memória, essa linha de endereço ela vai estar conectado a esse transistor. Então no momento que passar o endereço por esse circuito, esse transistor ele vai ligar, então ele vai conectar o bit que está armazenado no capacitor
para a linha de bit, tá? Representado aqui pela linha de lit B. E essa linha de bit vai ser a linha responsável de estar ou escrevendo o dado no capacitor, ou pegando o dado do capacitor e levando para quem está querendo ler esse dado. Então é dessa forma que funciona aqui as Dynamic RAM, né, as DRAMs. Então, resumindo como é que são as operações das DRAM, então primeiro você tem a linha de endereço, que ela vai ativar a leitura e escrita, com isso ela vai estar ativando aquele transistor, e no momento da escrita, então, vai ser aplicada uma voltagem à linha de bit, né, para a gente estar armazenando esse valor dentro do capacitor. Então, quando a voltagem é alta, a gente vai armazenar 1 no capacitor, quando a voltagem é baixa, a gente vai armazenar 0 no capacitor. E depois a gente vai sinalizar a linha de endereço para ela ligar esse transistor, e assim a gente transferir essa carga alta ou baixa para dentro do capacitor. Então é assim que é feita a operação de escrita. E durante a leitura, então, a gente vai ter que selecionar a linha de endereço. Então a linha de endereço ela vai ligar o transistor, e daí o transistor ele vai ligar o circuito que conecta o capacitor com a linha de bit. E daí, né, a carga do capacitor flui para a linha de bit, e depois a gente precisa recarregar o capacitor, né? Usar a operação lá de refresh para ele manter sempre o valor atualizado. Então, no tempo quando tiver uma leitura, a gente faz essa recarga, que acaba se tornando uma sobrecarga para as operações de leitura. Então, o outro tipo de memória RAM seria as memórias RAM estática ou Static RAM, que a gente vai chamar aí de SRAM. Então, nas SRAM, os bits são armazenados em combinação de transistores, sem vazamento de carga e sem precisar da necessidade de você fazer essa atualização, né, dar o refresh, como a gente fazia lá nos capacitores da SRAM. A construção das SRAMs ela é mais complexa, exige mais espaço para armazenar um bit, consequentemente ela vai ser mais cara, mas em contrapartida, ela é mais rápida e ela é a tecnologia utilizada para a construção, por exemplo, de memórias caches. Então, as SRAMs são as tecnologias mais de ponta para se construir memória. Então, ela é com base no circuito digital por meio de flip-flops. Então, a gente viu que as DRAMs são circuitos analógicos e a SRAM são circuitos digitais. Então aqui a gente tem um exemplo de como seria a estrutura da SRAM. Então só visualmente a gente vê que ela é bem mais complexa que a DRAM, e isso justifica por que ela é cara. Então aqui a gente pode ver que a gente tem 6 transistores, representados aqui por T1, T2 até T6, tá? E a gente então tem esses 4 transistores ligados de forma cruzada, que eles que armazenam um valor de 0 ou 1, tá? E a gente tem aqui 2 transistores que são relacionados às linhas de bits, que servem para estar conectando ou desconectando quando é feito um acesso à memória de dados. Então, só para a gente entender aqui, né, a gente então aplica 2 voltagens, né? A gente tem essa voltagem em cima do circuito, tá? Que sempre vai ser uma voltagem com a tensão positiva, sempre dando aí o valor 1, e a gente vai ter essa voltagem debaixo do aterramento, que sempre vai ter o valor 0. Então, sempre quando essa SRAM for armazenar o bit 1, a gente vai ter que esse ponto aqui em C1 ele vai estar com a voltagem alta, e esse ponto em C2 ele vai estar com a voltagem baixa. Então, se a gente for ver nesse caso, né, C2 com a voltagem baixa, então ele vai ligar o transistor T3 e desligar o transistor T1, e esse C1 com a voltagem alta, ele vai ligar o transistor T2 e desligar o transistor T4. Então aqui nesse caso, pessoal, a gente vai ter então que T3 e T2 vai estar ligado. Então ele vai ter um caminho, né, para estar ligando essas correntes tanto de cima e de baixo. Então se T3 está ligado, tá? Então aqui pela linha de bit B, a gente vai estar recebendo a voltagem alta, que é o que representa o valor bit. Tá bom? E no caso aqui da linha do complemento de B, ela sempre vai estar então recebendo a voltagem aqui do aterramento, porque o T2 vai estar ligado e o T4 vai estar desligado. Então aqui sempre vai sair o valor 0 aqui no complemento de B, e o valor 1 na linha de bit de B, tá bom? Se for ao contrário, né, se estiver armazenando o bit 0, então C1 vai estar com a voltagem baixa e C2 vai estar com a voltagem alta. Então, se acontecer isso, então significa, né, que C1 ele vai ligar T4 e C2 aqui vai ligar T1. Então, nesse caso, né, a voltagem vai vir então do aterramento, e o que ele vai colocar para a linha de bit B vai ser então o valor 0, porque essa conexão aqui, esse caminho vai estar ligado. Tá bom? Então é assim que a SRAM armazena o bit. Aqui eu esqueci de comentar que a gente tem também a linha de endereço, né, que ela possui 2 transistores para estar ligando o caminho de dados com a linha de bit B e a linha de bit complemento de B. Tá bom? Então é dessa forma que funciona a lógica da SRAM. Então agora a gente vai ver um outro tipo de memória, que são as memórias ROM, que vem de Read Only Memory, que são memórias somente de leitura.
Então essas memórias elas são não voláteis, isso significa que ela armazena os bits sem precisar estar ligadas, né, sem precisar ter uma corrente elétrica. Elas são utilizadas, por exemplo, para a técnica de microprogramação, né, ela tem um chip dentro da placa-mãe que faz isso, né? E também para implementar a BIOS, que é um outro chip dentro da placa-mãe que tem as rotinas básicas para estar, por exemplo, iniciando um processador, né? Então, normalmente, a BIOS a gente consegue estar acessando por meio aí, apertando, por exemplo, alguma tecla especial quando a gente está iniciando o nosso computador. A gente tem informações, por exemplo, a hora do sistema, né? A gente controla a bateria, qual o drive que a gente vai querer fazer o boot, né? Vai querer iniciar primeiro, entre outras rotinas básicas do sistema operacional. Então, todas essas partes ficam armazenadas em uma memória ROM, fica acoplada ali na placa-mãe. Então, por isso que elas são também memórias internas. Então a gente tem alguns tipos de ROM. A ROM em si, ela é somente uma memória de leitura, a gente não permite fazer nada nela. E a escrita que é feita nela, ela é feita durante a manufatura, durante a fabricação do chip. Então ela tem um grande problema que ela não pode ter erro durante a fabricação. Porque se tiver um erro, né, provavelmente você teria que jogar todo o lote das células ROM fora, né? Então, assim, é um processo bem mais complicado de estar construindo esse tipo de memória. Então, a gente tem algumas variações que permitem a gente estar programando nela. Então, a primeira variação, né, é dessa possibilidade de a gente programar ela, que seria permitir escrever algum dado nela depois que a gente fabrica ela. Então, para isso, a gente tem uma variação que são as PROM, né, de Programmable ROM. Então, nesses PROM, a gente consegue fazer, então, a escrita de dados nela, né? Mas ela requer um equipamento especial. Então, somente a fabricante das memórias ROM, elas conseguem estar fazendo esse tipo de programação. E a quantidade de programação, né, de escritas que você consegue fazer, ela é limitada. Outros tipos de ROM, eles dão mais uma capacidade às memórias ROM, que seria a parte de ela ser apagável, você conseguir apagar um determinado valor determinado da célula de memória. Então a gente tem algumas variações, né? E todas essas ROM apagável, elas têm então essa letra E na frente. Então a gente tem a Erasable Programmable ROM, né? Que fica as EPROM. E temos a Electrically Erasable Programmable ROM, né, que seria a EEPROM. Então a EEPROM, ela permite você escrever um dado na célula de bits da ROM, mas só que no momento que você escreve, você apaga esse dado para você escrever. Na EEPROM, esse processo de apagar ele é um pouco custoso porque ele é feito através de raios ultravioleta. Então sempre quando esses raios são aplicados, ele apaga todo o conteúdo do chip da EEPROM e o processo de você fazer a escrita, ele é muito lento, demora aí vários minutos para você fazer essa escrita. Então já as EEPROM, a forma que é utilizada para apagar os dados do chip da ROM é feita de forma elétrica. Então com isso a gente não precisa estar apagando todo o chip da ROM no momento da escrita, a gente consegue apagar somente alguns bytes. Então a EEPROM ela permite estar apagando determinados bytes e isso aí então melhora o processo de escrita. Mas claro que a escrita ela ainda é muito mais lenta do que a leitura nesse tipo de memória. Outros tipos de memória ROM, né, que a gente pode ter são as memórias flash, que a escrita dela seria então mais rápida que as EEPROM e elas têm sido mais populares hoje em dia, né? A gente vê aí que os pendrives, cartões de câmera digital são com base nas memórias flash. Tá? E ele tem esse nome por causa do tipo de ação que ela faz no momento da escrita. Então, normalmente, as memórias flashes, elas apagam blocos de bytes. Então, essa é uma desvantagem em relação às EEPROM. A EEPROM, ela apaga byte a byte, as memórias flashes, elas apagam blocos de bytes. Então aqui a gente tem uma tabela que resume todos os tipos de memórias, né, de semicondutores, né, com material de semicondutores. Então o primeiro tipo que a gente viu são as memórias RAM, né, e a gente consegue estar separando as categorias dela. Então a gente tem aqui a segunda coluna em forma categoria, né, se é somente de leitura ou escrita. A terceira coluna seria se ela é apagável ou não. A quarta coluna, como que é feita a escrita nela, né, e a última coluna seria se ela é volátil ou não. Então a gente viu, né, que as memórias RAM, elas são tanto de leitura e escrita. A forma de apagar dela pode ser eletrônico ou em nível de byte, dependendo aí se é uma Dynamic RAM ou uma SRAM, né? A escrita dela é por meio eletrônico, o que agiliza bastante, e ela é volátil. As demais memórias são do tipo ROM, né? Então a gente viu
as memórias ROM, né, a diferença que a gente tem é que tanto a ROM e a Programmable ROM, ela é somente de leitura e a gente não consegue estar apagando um dado que esteja nela, tá bom? É impossível fazer isso. A escrita nas ROM é feita através de uma máscara, tá lá pela fabricação, e as Programmable ROM é feita por meio de eletrônicos. E elas são memórias não voláteis, né, dado aí pelo nome. Há outras memórias que é as apagáveis, né, a gente tem a EEPROM e a EEPROM, elas são somente de leitura, tá? Mas ela permite a gente estar apagando, né? Para você escrever algum dado nela. Então, a EEPROM, ela apaga através de raios ultravioleta e apaga no nível do chip, ou seja, ela apaga o chip do ROM todo da memória, tá? Então, esse processo é muito lento. Já as EEPROM, elas apagam por meio eletrônico, agilizando o processo, e ela apaga em nível de bytes. E as memórias flash também, que são de leitura, ela tem essa escrita eletrônica e apaga em nível de bloco. Tá bom? Então isso aqui é uma tabela que resume todos os tipos de memória ROM e RAM que a gente viu na nossa aula. Então a gente vai ver agora algumas estratégias para estar aumentando a largura de banda de uma memória interna. Então a primeira forma é organizar em memórias intercaladas. Isso aqui pensando aqui nas memórias principais. Então a gente viu que a memória RAM ela é formada por várias células de bits que elas são conectadas daquela forma, né? A gente sempre tem uma linha de endereço e a linha de bit conectada aí a um capacitor por meio de um transistor. Então a gente viu, né, que cada célula de memória ela representa um bit e para estar lendo ou escrevendo um Word, a gente precisa então de um conjunto de chips de células de memória. Então aqui, ó, cada chip da DRAM ela fornece um bit por palavra, né? O que reduz o circuito, e o número de chips vai ser igual ao tamanho da palavra. Então, para estar otimizando isso aí, o que normalmente é feito é que esses chips eles são organizados formando o que a gente chama de banco, né? De banco de memória. E cada banco de memória ele é independente. E por ser independente, ele permite que você execute tanto solicitações de leitura e escrita nesses bancos de forma paralela. Então, com isso, quanto mais bancos de memória a gente tem na memória principal, né? Nas memórias de RAMs, a gente consegue fazer mais quantidade de leituras e escritas por vez. Então isso melhora aí a largura de banda das memórias principais, tá? E atualmente as memórias de RAM utilizam vários bancos de memória para tentar aumentar sua largura de banda. Outro tipo de tecnologia avançada seria utilizar as DRAM síncronas, né? Que são as Synchronous DRAM, que recebe esse nome de SDRAM, né? Então a gente começa a colocar um monte de prefixos na memória RAM. Então, como é que funciona uma RAM normal? Uma DRAM normal, ela tem o acesso assíncrono, né? Então, sempre quando um processador ele vai pedir um acesso à memória DRAM, seja lá para fazer uma escrita ou uma leitura, o processador ele vai ter que esperar o dado ser obtido, né? Antes de ele continuar o seu processamento. Então, nesse tempo ele vai ficar ocioso, porque a gente já viu aí, né, que as memórias RAM elas têm um desempenho muito inferior em relação aos processadores. Então, os processadores com as DRAMs assíncronas, eles ficariam então aí esperando o dado ser recebido, né? Ficariam ociosos. Então veio essa ideia das memórias DRAM síncronas, onde existe um relógio externo que ele vai controlar quando que é feito um acesso à memória de RAM. Então, com esse relógio externo, o processador ele vai conseguir saber quantos ciclos desse relógio a DRAM vai demorar para obter o dado e transferir o dado para ele. Com essa informação, ele consegue simplesmente fazer outra coisa, tá? Em vez de ficar ocioso, tá? Então, o que acontece? O endereço é enviado para a RAM ela vai lá achar o dado dela e a CPU ela vai saber então quanto leva para a RAM encontrar o dado e transferir o dado para ele. Então, com isso, ele pode simplesmente fazer outra coisa enquanto a DRAM está acessando os dados e está transferindo os dados para o processador. E aí tem o suporte para o data stream. Então isso aí é uma tecnologia muito importante, né? Você ter simplesmente um relógio externo e deixar síncrono, né? Que aí a CPU pode saber, por exemplo, eu sei que a DRAM ela vai encontrar o seu dado lá depois de 200 ciclos, então ele vai contabilizando quantos ciclos passaram, né? Depois que passar 200 ciclos, ele volta a perguntar lá para a DRAM. E aí, DRAM, você já leu tudo? Ou então ele pode passar a quantidade de ciclos e simplesmente ler esse stream de dados que a DRAM carregou com os dados que foi solicitado, tá bom? Então isso aí aumenta bastante a largura de banda e evita que a CPU fique ociosa. A outra tecnologia é a DRAM Rambus, né, que recebe aí o nome de RDRAM. Esse tipo de DRAM ele foi criado pela empresa chamada Rambus e é o tipo de tecnologia que é aplicado nos processadores Intel Pentium e Intel Itanium. Então ele é o principal competidor da SDRAMs
e ele possui vários módulos conectados por barramentos de alta velocidade. Então ele tem várias estratégias para permitir essa alta performance aí nos barramentos, e ele permite algumas técnicas mais avançadas para a economia de energia, como por exemplo estar desligando alguns bancos de memória e desligando os outros. Então essa é só uma tecnologia aí concorrente com as SDRAM, e são DRAMs assíncronas, tá? Eles têm alguns controladores internos síncronos, mas a gente não vai estar vendo muitos detalhes não. E outro tipo de tecnologia mais avançada que a gente tem são as DDR-SDRAM. Então, esse DDR ele vem da sigla de Double Data Rate, né, SDRAM. Então, as RAM síncronas, né, as SDRAM, no momento que ela recebe uma solicitação de leitura ou escrita, ela só pode receber essa solicitação durante um ciclo do relógio externo. Com a tecnologia de DDR, é possível estar fazendo dois tipos de solicitações para as SDRAM, né? Podendo fazer aí duas solicitações de leitura, duas solicitações de escrita, isso no mesmo ciclo de clock. O que é feito é que no momento da transição de subida do clock é feita uma solicitação, e no momento da transição de descida do clock é feita outra transição. Então por isso que tem esse nome de Double Data Rate, né? Você é o dobro de solicitações em comparação às SDRAM. E é o que é utilizado hoje em dia. A gente vê que as memórias RAMs atualmente já tem aí a versão 4 dessa forma de DDR, tá? Hoje a gente utiliza aí DDR4, as placas de vídeo também utilizam as memórias RAMs com base no DDR, né? Tem o GDDR, que atualmente chegou no GDDR6, tá? E ele simplesmente sempre aumenta a capacidade do barramento e tenta sempre fazer essa transferência nas duas transições do clock, tá bom? Então com isso a gente termina de ver as memórias internas, tá? E na próxima aula a gente vai começar a ver então quais são os tipos de memórias que são classificadas como memórias externas. Então vamos finalizar por aqui, a gente se vê na próxima aula, pessoal. Até mais, pessoal.